Então, hoje nós vamos estudar, irmãos, sobre batismo no Espírito Santo. Esse tema talvez seja o tema mais polêmico que a gente tenha na nossa série de estudos sobre o Espírito Santo. A gente tem quase 9, eu acho que vai dar 9 estudos aí compilados para a gente esmiuçar bem sobre a pessoa do Espírito Santo, e claro que a gente não vai falar tudo, né? Tudo, por mais que a gente fale sobre o Espírito Santo, não falaremos ainda tudo. Mas hoje eu quero que nós pensemos sobre o batismo no Espírito Santo. A palavra batismo, quando a gente pensa sobre batismo, ela tem na sua origem mergulho, imersão. A palavra batismo é imergir. Quando nós nos batizamos em alguma coisa, e a gente usa batismo como bíblico, mas talvez você já tenha passado por um processo desse aí, de alguém dizer, você ainda está precisando se batizar nisso aqui, você é calouro, você ainda não está entendendo sobre isso, então eu vou lhe batizar, vou fazer isso aqui para você, aí sim fazer parte do time. Enfim, existe muito essa expressão, né, de batismo para inserir alguém em alguma coisa. Usava-se muito em faculdades, nas universidades, a questão do calouro, chegar na universidade, ele tinha que passar por umas provas para que ele então fosse considerado da faculdade. Chamavam-se isso de batismo, entre tantas outras coisas que a gente pode buscar aí de informação. Mas o batismo nada mais é do que uma porta de entrada. O mergulho no mundo cristão é justamente o simbolismo de você deixar de ser quem você era e passar a ser uma nova criatura. Então, o batismo é um divisor de águas. É quando realmente você faz parte da família cristã. Você, então, faz parte da família de Deus. Por isso que Jesus nos dá o exemplo do batismo. Batismo com água, que é o batismo que simboliza, né, a limpeza dos pecados que nós cometemos, então, até ali, e que nos levaria à morte. Mas a partir dali nós temos então uma nova vida. Quando saímos da água, é um novo símbolo. Talvez você esteja lembrando aí do dia do seu batismo, como foi tão importante para você aquele dia e quanto aquilo simbolizou. Mas vale lembrar que o batismo não salva ninguém. O batismo é uma forma de expressar a nossa fé no Senhor e é o símbolo do novo nascimento, como Jesus também nos ensinou. Além de ser uma pública profissão de fé. É declarar para aqueles que estão vendo, aqueles que estão assistindo, o nosso batismo, que a partir de agora nós fazemos parte de uma nova família. É uma nova era, é um novo tempo que começa a acontecer em nossas vidas. Dito sobre batismo, a gente vai entender sobre isso, porque Jesus falou sobre o batismo nas águas, Jesus nos deu o exemplo do batismo nas águas, e depois a gente começa a ver isso no Novo Testamento, um batismo meio que diferente, quando as pessoas recebiam o Espírito Santo, né, quando oravam sobre eles, colocavam-se as mãos sobre eles, e então eles recebiam o Espírito Santo. A gente vai ver muito isso em João Batista, que João Batista vem batizando os seus discípulos, mas quando ele reconhece Jesus, identifica Jesus, ele então começa a trazer para Jesus a responsabilidade de que Jesus batizaria o seu povo com o Espírito Santo. Ele batizava com água, mas Jesus batizaria o povo com o Espírito Santo, com fogo, né, como a gente fala, que são símbolos do Espírito, mas a partir de Jesus nós temos essa visão. Falamos até um pouquinho sobre isso semana passada, mas hoje nós vamos intensificar um pouco mais. Então, um estudo teológico sobre conversão, evidências e o processo contínuo do enchimento. Nós vamos entender hoje, irmãos, o que é ser batizado na concepção de alguns e o que é ser cheios do Espírito Santo. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, uma das maiores polêmicas da igreja moderna é a relação de conhecimento, de informação sobre o Espírito Santo. E aí, nós temos muitas denominações e impérios econômicos que foram construídos em cima destas interpretações. Você e eu conhecemos igrejas, ou igreja, né, denominacionalmente falando, que valorizam muito mais a pessoa do Espírito Santo no meio do culto e no meio da igreja do que a pessoa do próprio Cristo. E isso, irmãos, teologicamente falando, é uma heresia.
O Espírito Santo não tem a primazia. Ele está no processo, ele faz parte da Trindade, mas a glorificação que a igreja precisa dar não é o Espírito Santo. A gente está falando de pessoas, mas a pessoa do Cristo. O Cristo é que deve ser glorificado. O Cristo é o Deus encarnado. O Cristo é a Bíblia, é a palavra encarnada. E foi Ele que veio ao mundo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Você não vê a Bíblia dizendo que foi a pessoa do Espírito Santo que veio ao mundo, que morreu por nós e que veio cheio de graça e verdade. Não, foi a pessoa de Cristo. Então é o Deus Filho, é o Deus encarnado, a palavra encarnada. E aí todo o universo, toda a criação, inclusive o Espírito Santo, glorificam esse Filho. O Espírito Santo está no meio da igreja para glorificar o Filho de Deus. Nós estamos aqui, enquanto igreja, para além de exaltar a Deus, glorificar o Filho, iluminados pelo próprio Espírito de Deus. Não sei se eu estou dando um nó na mente dos irmãos, mas se os irmãos estão conseguindo compreender. Quem deve ser glorificado é Jesus Cristo, pois a Ele foi dado a missão de morrer, e o sangue dele foi quem pagou pelos nossos pecados, pagou o nosso pecado. A nossa carta de alforria foi comprada pelo sangue de Jesus e não pelo sangue do Espírito Santo. E não pelo sangue do Pai. O Pai estava, como sempre esteve, no seu trono, no seu lugar. E Jesus, o Deus Pai encarnado no Filho, veio à terra e entregou a sua vida por nós. E você lembra também que nós vimos isso no capítulo 2, versículo 33 de Atos, e hoje eu não esqueci do texto, que semana passada me deu branco, a gente ficou catando aqui, mas lá você lembra que Jesus, quando vence todo o seu processo, ele volta aos céus, e lá Deus entrega a ele a promessa, que é o Espírito Santo, e ele então derrama esse Espírito na vida da igreja. Então perceba que tudo é a partir do Cristo. O Espírito veio para o Cristo, dado pelo Pai, e o Cristo pegou esse Espírito dado pelo Pai e derramou nas nossas vidas, que é isso que nós então vemos e ouvimos, e é o que Pedro estava falando lá no Pentecoste, dizendo para aqueles irmãos, isso que vocês estão vendo é a missão do Espírito Santo, é Ele quem está aqui, e Ele vai nos conduzir em verdade até a volta do Cristo. Irmãos, nós não estamos sozinhos, porque Deus está conosco pela pessoa do Espírito Santo, nos dias de hoje, até a volta de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, porque desde a criação até hoje, nós nunca estivemos sozinhos. Não, o povo no deserto não esteve sozinho, antes ainda o povo no Egito preso não esteve sozinho, o povo lá no início os patriarcas não estiveram sozinhos, o povo que foi criado lá, Adão, Eva e os demais não estiveram sozinhos, e nos dias de hoje a igreja não estará sozinha, e se Jesus demorar ainda por ordem do Pai mais de 1000 anos para voltar, a igreja não estará sozinha, porque o Espírito Santo está conosco, que é o próprio Deus. Então é sobre isso que se trata. Porém, algumas denominações pegam esse assunto e compilam na sua visão, pela sua interpretação, e aí a gente tem uma grande celeuma. A gente teve um movimento tradicional, como nós somos batistas tradicionais. Isso não quer dizer que o batista tradicional não possa dar um glória a Deus, não possa bater palma, não possa ter um culto fervoroso, não tem nada a ver. Existem pessoas que rotulam o culto ou a igreja tradicional com uma igreja que não é fervorosa, não tem nada a ver. Fervor não tem nada a ver com tradicionalismo, irmãos. Nós somos batistas, mas tem um hino do nosso cantor cristão, escrito há muitos anos atrás, o hino 171, que fala lá o seguinte: ateia em nós o fogo do Espírito Santo. E o hino é: aviva-nos, Senhor. Quantos já ouviram esse hino? Pois é. Ateia o fogo do alto os céus em nossos corações, aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, aviva-nos. Ou seja, por sermos tradicionais, não quer dizer que nós não possamos ser um povo avivado. Podemos ser um povo avivado, podemos ser um povo alegre. Mas qual é o desafio então? O desafio é compreender o real papel do Espírito Santo
e o significado do seu batismo gera profundas divergências entre igrejas. Eu vou colocar aqui tradicionais, pentecostais, neopentecostais. As tradicionais estão por último, mas eu dei uma invertida, porque ela vem primeiro, lógico. Então, quando a gente olha para isso, há uma confusão de como as igrejas tradicionais, as igrejas históricas mais antigas, entendem o papel do Espírito, o batismo do Espírito, a sua função, e as igrejas pentecostais e neopentecostais. Pastor, o que é a igreja neopentecostais? As igrejas neopentecostais são as igrejas mais recentes, irmãos, que saem do pentecostalismo. Por exemplo, eu vou falar aqui, a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Dentro da Assembleia de Deus, nós temos várias ramificações. Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus do Salvador, Assembleia de Deus Madureira e tantas outras que, de repente, a gente nem sabe. Mas de dentro do pentecostalismo, nós também identificando as neopentecostais, as igrejas mais recentes, por exemplo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial, Igreja Plenitude, entende? Essas igrejas mais recentes que estão aí com as suas placas e os seus domínios. E aí a gente tem, irmãos, problemas com isso, porque eu não concordo com o que nega diz, eu saio e abro uma igreja. Aí Vando vai, mas só que Vando não concorda comigo, ele já abre outra. E Ariane abre, e por aí vai. E a gente tem várias igrejas, porque um não concorda com a interpretação teológica do outro. E sai por aí abrindo igrejas, porém, afirmando, colocando em suas declarações aquilo que eles pensam e creem como verdade. Então, a abordagem é o assunto exige, então, cuidado no processo da abordagem. O nosso objetivo é retornar ao texto bíblico com precisão, distinguindo doutrina estabelecida de transição histórica. É isso que nós temos como desafio. Então, deixe sua Bíblia pronta aí, aberta, que nós vamos ler alguns textos durante o nosso estudo e nós vamos interpretar à luz da Bíblia. Então, nós temos a matriz de contraste teológico. Por exemplo, nós temos aí a ordem da bênção, na visão pentecostal e na visão batista tradicional. A ordem da bênção na visão pentecostal é a seguinte: a salvação é a primeira bênção. Você conheceu Jesus, isso é na visão pentecostal, tá? Você conheceu Jesus, é a primeira bênção. Aí, você tem o batismo no Espírito Santo como a segunda bênção, ou seja, você vai ter que buscar. Quando você se converte, você não é selado pelo Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo. Você tem que agora buscar o Espírito Santo para ser batizado por ele. Eu não sei se você já ouviu essa expressão de alguém dizer, não, você tem que estar orando, buscando, se consagrando, para você ser cheio, essa expressão não é do pentecostalismo, apesar de ser bíblica, mas nesse caso aqui, não é para ser cheio, é para ser batizado. O que é que isso quer dizer? Existem salvos batizados pelo Espírito Santo, e existem salvos que não são, na visão pentecostal. Todos foram salvos em Cristo, todos tiveram encontro com Jesus, mas existem uns que são salvos, ou que são batizados no Espírito Santo, e outros não. Lembra que eu falei sobre batismo no início? Pertencimento, fazer parte? Pois é, como é que você é alcançado e você não faz parte? Aí a visão tradicional, ela discorda. Qual é, então, a ordem da bênção na visão tradicional? Na nossa visão. Na nossa visão o batismo no Espírito Santo ocorre imediatamente no ato da conversão. Você reconheceu Jesus Cristo, você creu que Ele é Senhor, você é selado pelo Espírito Santo. A salvação para o batista é um ato, não é um processo. O processo é a santificação. A gente vai no processo se separando do mundo, largando as coisas do mundo. Irmãos, até hoje eu estou largando coisa do mundo. E o pior é que eu ainda olho, ainda tenho um bocado para largar. E o processo é esse, a gente vai buscando e largando coisas do mundo, e olhando, ainda tem igual carrapicho, ainda tem um bocado nas calças para a gente tirar. Mas a gente vai tirando, o bom é que a gente está ali, identificando e tirando. Então o batismo no Espírito Santo ocorre imediatamente. Nós estamos aqui agora com alguns irmãos, não sei quanto aqui, uns 20, sei lá. Mas vamos botar uma média de 20, 25 aqui. Você já pensou se entre nós tivéssemos pessoas batizadas no Espírito Santo e outros não? Não. Se converteu a Cristo, você é selado pelo Espírito Santo. Ok? Na evidência inicial,
para os pentecostais, o dom de línguas é a evidência inicial e universal do batismo. Se tem uma coisa que identifica no pentecostalismo e o neopentecostalismo também, se tem uma coisa que identifica para eles que você foi batizado ou não pelo Espírito Santo, é o dom de línguas. Se você não falar em línguas estranhas, ou chamada línguas estáticas, uma visão mais teológica, você não é batizado no Espírito Santo. Quem fala em línguas estranhas, levanta a mão, que eu estou de olho aqui. Quem é? Quem fala aí? Então, para o pentecostalismo, nenhum de nós aqui tem o Espírito Santo. Irmãos, isso é muito sutil. Se você perguntar a um pentecostal, você acha que eu não tenho o Espírito Santo? Eu não falo em língua, você acha que eu não tenho? Ele não vai dizer, não, peraí, não é isso. Ele vai rodear para não lhe ofender. Mas na doutrina pentecostal, você não tem. Porque o dom de línguas é a evidência de quem tem o Espírito Santo. Para a visão tradicional, línguas são um dom específico. E há muitas controvérsias ainda com este dom específico. Mas, pastor, é bíblico? Claro que é, irmãos. Está lá. Você duvida que é bíblico? Está lá. Agora, quando ele foi empregado? Para que aquele dom foi empregado? É o que a gente vai ver daqui a pouco. Línguas são um dom específico, não a evidência universal da conversão ou do batismo. Falar em línguas, e esse dom é bíblico, e já eu lhe mostro que é bíblico, e você vai ver que é bíblico, porque você vai ler sua Bíblia, e vai estar lá escrito, por isso que ele é bíblico. Falar em línguas não evidencia que nós fomos batizados. A maior evidência de que nós fomos batizados pelo Espírito Santo é transformação de vida. Fruto do Espírito, irmãos. Não adianta falar em língua e não frutificar. Quais são os frutos do Espírito? Você lembra? Aliás, qual é o fruto do Espírito? São 9. Quem lembra? Diga um. Domínio próprio é um. Longanimidade, benignidade, amor, mansidão. Lembra deles? Você viu entre eles dom de línguas? Línguas estranhas. Está lá? Entre os 9? Está ou não está? Não está, irmãos. Porque não é isso que vai evidenciar. Não é isso que vai nos identificar que nós temos ou não o Espírito Santo. Deus usa quem Ele quer, irmãos. Do jeito que Ele quer. Vamos seguir, já a gente fala mais sobre isso. Aí temos o fundamento profético unânime. Olha só, aí esse fundamento, ele é unânime. Qual é ele? Alguém abre aí, Mateus 3:11, por favor. O versículo está aí, mas é bom a gente ler, porque se você identificar errado do que está aqui, você fala. E não tenha vergonha não, irmão, isso aqui é construído. A gente pode botar um versículo errado, um número errado, e está errado mesmo. Então, se identificar alguma coisa errada, diga. Mateus 3:11, Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Está assim aí? Mateus 3:11, alguém confirma aí? Está assim? Ele vos batizará, pronto. Com o Espírito Santo e com fogo. Outra coisa que é unânime, está lá, Marcos capítulo 1, versículo 8. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Lucas 3:16. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João 1:33. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Existe batismo com o Espírito Santo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você já aprendeu, pode falar sem medo. Existe. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. João Batista está dizendo, é Ele quem vos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quem tem Jesus aqui? Então acabou, irmãos. Então se alguém te perguntar, você é batizado com o Espírito Santo? Lógico. Não tenha medo, não fique tutubiando não, mas vem cá, meu irmão, fale sério. Você tem quanto tempo de crente? Eu tenho 10 anos. E você já é batizado com o Espírito Santo? Você diga, há 10 anos. Mas diga com firmeza. Mas como é? Eu sou batizado porque quem me batizou com o Espírito Santo foi Jesus Cristo, quando eu o recebi como Senhor da minha vida. Está aí, irmãos. João Batista apontando para o Cristo, está na nossa cara. A promessa do batismo no Espírito, reafirmada então, Atos 1, versículo 5. Quem pode abrir? A gente viu os evangelhos, agora a gente vai para Atos. Atos 1, 5. Quem achou pode ler, em voz alta.
Muito bem, quem está falando isso aí? Jesus Cristo. Onde? Em Atos. Não é mais nos evangelhos. Jesus já está falando para a igreja, ele está dizendo, ó, na verdade, João batizou. Já está lá no passado, irmãos. E ele está dizendo que João batizou com água. A igreja batista batiza com quê? Com água ou com fogo? Com água. O pastor batiza com quê? Com água ou com fogo? Diga aí agora, vá. Com água, irmãos. É o nosso poder só de água mesmo. E olhe lá. Só água, que é o símbolo. É a simbologia. Mas quem batiza com fogo é Jesus Cristo. Como é que ele batiza com fogo? Nos dando o Espírito Santo. Selando a gente com o Espírito. Meu irmão, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então você não precisa de uma segunda bênção, ficar buscando mais, jejuando mais, porque além de ser crente, agora tem que ser batizado pelo Espírito. Não, você já é. Isso já está na palavra diante de nós. Veja o capítulo 11, versículo 16 de Atos. 11:16. Olha aí, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Irmãos, Atos está confirmando tudo que João Batista falou. E a gente está vendo isso ao diante dos nossos olhos agora num estudo mais aprofundado. A próxima arte aí, o propósito das línguas. Vamos agora entrar um pouquinho mais nessa evidência pentecostal. E nós precisamos estudar, irmãos, sobre isso. Percebe o incômodo? Que a gente precisa estudar mais. Tenha certeza que em algum momento eu também não vou saber lhe dizer alguma coisa aqui. Mas é aí onde o Espírito Santo vai revelar. Somos ou não somos batizados pelo Espírito Santo? Amém? Então somos, e ele vai nos revelar. Então existe um propósito para o dom de línguas, que é a evidência para o pentecostal. Vamos ver Atos 2, versículo de 6 a 12. E aí a gente vai ver essa compreensão ou êxtase. O que é o dom de línguas? Vamos ver aí. Atos, capítulo 2, versículo 6. Lê alto. Está ruim? Vamos lá. Pentecostes aí, viu? Obrigada, filho. Dia de Pentecostes. Ó, só um detalhe antes de Railei. Esse dia de Pentecostes, irmãos, não é porque o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, certo? Ainda é mais um erro teológico. Se pega o nome pentecostalismo e atrela ao dia do Pentecoste, porque lá foi o advento da descida do Espírito Santo. Não. Aquele advento ali era o advento do Pentecostes. Certo? Era a festa de Pentecostes que o povo tinha como tradição, os judeus tinham. Era o dia de Pentecoste. Então, se era o dia, 50 dias penta. Lembra? Brasil é penta. O penta de Pentecostes é justamente do número 5, 50. 50 dias após a Páscoa. Lembra? Jesus realiza a Páscoa, Jesus morre, ressuscita. 50 dias depois, ele já está na glória com Deus. O texto vai dizer que ele fica em torno de 40 dias aqui na terra. Aí, no Penta, 50 dias depois, Jesus está lá na glória, é o dia de quê? De Pentecoste, que é 50 dias após a Páscoa, que a Igreja Católica até hoje comemora o dia de Pentecostes. Hoje a gente considera uma festa judaico-cristã. A gente não celebra o Pentecoste, a Igreja Católica celebra. Eles fazem uma alusão ao Pentecoste. Ao Pentecostes. E aqui era o dia que os judeus celebravam o Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Isso não é dos judeus da época de Jesus, não, é de antes. Lembra lá quando Jesus, a gente vai ter que voltar um pouco na história. Lembra lá quando Deus tira o povo do Egito, Deus então institui a Páscoa, manda eles melarem os umbrais da porta com sangue, e ele diz que a partir daquele dia ali, eles terão as festas para celebrar. E o Pentecostes é justamente instituído ali. 50 dias após o povo sair do Egito, eles celebrariam a Páscoa, todo ano. Perdão, eu embolei tudo aqui. Eles celebrariam a Páscoa, para lembrarem que saiu do Egito, e 50 dias depois de celebrar a Páscoa, é o dia de Pentecostes, que eles vão celebrar também. Então, nesse dia aqui, é um calendário, é o dia do Pentecostes. E é justamente nesse dia que Deus derrama o Espírito na vida da igreja. 50 dias a terra sem Jesus.
Jesus subiu, a terra está sem Jesus, o Cristo. Então, naquele dia, o Espírito é derramado. Vai, Rai, leia, para a gente ver o que está acontecendo. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Segura esse versículo aí que a gente vai até o 11. Rapidinho você lê o restante. Perceba o que é que o versículo está dizendo, irmãos. Estava confusa, não é porque não estava confusa porque estava ouvindo algo estranho. Olha o que o texto está dizendo. Estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Muitas nações estavam ali. Para quê? Para celebrar o Pentecostes. Gente de tudo que é lugar, de idiomas diferentes. Eles estavam ali para celebrar o Pentecostes e a palavra estava sendo dita por aqueles que estavam cheios do Espírito Santo e cada um estava ouvindo na sua própria língua. Então, a confusão que eles tinham não é porque eles não entendiam. Eles estavam confusos, porque eles estavam, mas como é que pode? Ele não fala a minha língua e eu estou ouvindo na minha língua. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Era essa a sensação. Alguém já esteve num ambiente onde o dom de línguas estranhas, estáticas, ele é exercido? Alguém já esteve num ambiente como esse, onde várias pessoas falam coisas diferentes que a gente não consegue compreender? Pois é, isso aí é o que é dito pelo pentecostalismo sobre línguas estranhas. Mas aqui, o dom de línguas que Atos está nos dizendo é que todo mundo entendia na sua própria língua. Então, não há aqui língua estranha. Certo? Isso, há o que aqui? Idiomas. Então, aprenda o seguinte, irmãos. Essa língua estranha que fala por aí, teologicamente se fala estática. É língua estática. Mas a língua que o Novo Testamento traz para nós não é estática, é idiomática. É falar num idioma e aqueles que falam outros idiomas compreendem no seu idioma. Não é como se fala, é como se ouve, exatamente. A compreensão não está no falar, está no ouvir. Observe o texto aí, ó, irmãos. Porque cada um os ouvia. Vai, Rai, verso 7 agora. Eita, é 2 horas hoje de estudo, viu? À 8h30, vai, Rai. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando. Aí, ó. Não são galileus os que estão falando? Vá o 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Olha aí. Não são os galileus que estão falando. Como é que a gente está ouvindo na língua que a gente nasceu? Percebe? Então é como ouve, irmãos. Ó, o 9. Ó, agora aí, ó. Partos e medos. Aí são nações, viu? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiro romano, judeus como prosélitos, cretenses, ó, povo de Creta, os árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Está vendo, irmãos? Perdão, Rai, eu li tudo aí que eu queria não perder o filho aqui. Irmãos, tem várias nações. É como se a gente recebesse aqui um grupo de japoneses, um grupo de escoceses, um grupo de americanos, um grupo de coreanos, um grupo de argentinos, um grupo de... qualquer coisa que você pensar aí. Aí entrou todo mundo aqui, eu vou pregar. Aí eu estou aqui pregando, meu baianês. Está todo mundo entendendo e dando glória a Deus. E aí você está, como é que pode? Esse povo tudo de fora. E ouvindo o pastor e entendendo? É isso. É disso que se trata. Não é como se fala, é como se ouve. Então, aqui no texto de Atos, a graça é exatamente essa. Vamos para outro texto, 1 Coríntios 14, que é um texto também bem polêmico. Agora ele tem 20 versículos, não vai dar para a gente ler. Vamos só pegar um pouco do fio da meada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14. Os versículos de 1 a 20. Eu vou ler rapidinho aqui. Olha o que é que diz aí. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Quem pode me dizer rapidamente o que é o dom de profetizar?
Pregar a palavra. A profecia está diante de nós aí. Qualquer coisa fora isso é revelância ou revelamento. Aí você decide a palavra que você quer. Qualquer coisa fora disso é outra coisa, ou adivinhação, qualquer coisa assim. Mas profecia é o que está aqui. Lembra que eu falei semana passada? Deus inspirou aqueles que escreveram e nós somos o quê? Qual é o termo? Quem lembra? Iluminados, quando nós lemos essa palavra inspiradas e compreendemos. Esse é o processo. O Espírito inspirou quem escreveu e ilumina quem lê. O Espírito inspirou quem falou no Pentecostes e iluminou quem ouviu. Essa é a graça. Então, se a gente for olhar aí, irmãos, seguir o amor, procurar com zelo. O amor é uma parte do fruto do Espírito, lembra? É o primeiro. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9. Contra essas coisas não há lei. Pastor, como é que o senhor decorou? Com a música de Aline Barros. Ou é de Cristina Mel? É sério, testemunho de ministério infantil. Aprendi com a música de ministério infantil. Não sei se vocês já ouviram. O fruto do Espírito é o amor. Já ouviram? O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Nunca ouviram essa música, não? Pois ouçam e vão aprender, que vocês vão decorar rapidinho. Vai ser show de bola. Vamos lá. Aí ele diz no 2, porque o que fala em línguas desconhecidas, não está o texto aí estranho, viu? Tem nada a ver com língua estranha. Desconhecidas. Não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aqui precisa compreender, porque tem pessoas que pensam que esse texto você fica de joelho falando em línguas estranhas, embolando a sua língua, quietinho, baixinho, para ninguém ouvir, porque você está edificando a você mesmo. Não é. Isso aqui são línguas idiomáticas, irmãos, são idiomas. O que é língua desconhecida? Uma língua que eu não estudei. Se eu começar a falar inglês aqui, vocês vão entender? E muito menos eu falar, porque eu não sei falar inglês, não é? Não vai dar certo. Mas se alguém entrar aqui com inglês fluente e falar aqui, você vai compreender? A gente não vai. Se eu trouxer alguém que mora nos Estados Unidos, que é de lá, mas de repente conheceu aqui, vem para cá, vem pregar, e ele vai falar inglês, o que é que eu vou precisar aqui? Pronto, é isso que o texto está dizendo. Mas a gente mistifica o negócio, cria uma espiritualidade sobre a coisa. Aqui, aí a interpretação é a seguinte, não. E eu já vi até batistas falando isso. Não, se alguém vai falar em línguas estranhas, não é estranho o texto, é desconhecida, precisa de um intérprete. Um cara embola a língua aqui e outro vai vir para desembolar. Não tem lógica, irmãos, isso. A gente viu os primeiros versículos falando que a profecia edifica toda a igreja. O que é a profecia? A palavra. Ela edifica. Mas o que fala em uma língua desconhecida, edifica ele. Esse mesmo irmão americano que entrou nesse culto e sentou aí, que ele não entende o português, se ele começa ali a orar na língua dele, alguém vai entender aqui? De jeito nenhum. Mas ele está sendo edificado na língua dele ou não? Tá, ele está orando no inglês, como a gente ora no português. Qual é o nome correto? É Jesus? É Jesus? É Yeshua? Qual é o nome correto? É o mesmo Jesus, porém em línguas diferentes. É disso que o texto está falando, irmãos. Versículo 5, e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba o quê? A edificação. Então, se o cabra entrou aqui orando em inglês, que alguém interprete, para a gente saber o que ele está falando. Se ele entrou pregando em inglês, que alguém diga, para que alguém interprete. Se amanhã eu botar um videozinho em inglês lá no grupo da igreja, e dizer, irmão, seja edificado, e boto lá 2 minutos do cara falando inglês, não vai adiantar nada. É um vídeo jogado, não é? É disso que está se tratando. Vocês estão compreendendo, irmãos?
É idioma. É idioma. Mas pegaram a palavra desconhecida, língua diferente. É como se falassem mistério. Irmãos, ver um americano falando fluentemente é um mistério. Ninguém entende nada. Se brincar, um cara que fala um português muito acadêmico, ninguém entende nada. O cara estudou tanto, tantos sinônimos que ninguém entende. O cara chega aqui e começa a tecer uma aula aqui, você vai entender o quê? Nada. Se você pegar uma tese judicial de um juiz desses aí, meio vaidoso, que gosta de botar um bocado de nome, você vai entender o quê? Tem advogados que vão para o seminário, ou para o dicionário, para decifrar o que é que o juiz está dizendo. Porque ele também foi para o dicionário, para pegar os sinônimos mais grossos. É assim. Então você acaba não entendendo. É o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Preguem a palavra, que vocês vão ser mais edificados do que ficar buscando aqui, dons ou línguas estranhas. É sobre isso. E naquele tempo, irmãos, esse dom ele era evidente. Porque a palavra de Deus ela precisava chegar a várias nações. Irmãos, eu sou de um tempo onde se enviava pessoas para o Japão, enviavam brasileiros para tudo que é lugar para pregar a palavra. Hoje, já existem agências missionárias de forma global, que evangelizam nas nações, e aqueles que são alcançados ali nas nações, são aqueles que vão discipular novas pessoas naquele lugar. Mas ainda tem muita gente que ainda vai para fazer missões. Mas para ir, tem que ter o dom de língua, irmão. Ele vai ter que aprender a falar numa língua diferente. Ele vai ter que chegar lá e vai ter que entender o que aquele povo diz. Porque senão não vai, irmãos. Não tem como ir. Jesus tinha o dom de língua. Jesus falava por parábolas. Jesus usava as coisas, irmãos, do dia a dia do povo. Lembra? Jesus falava do semeador. Jesus falava da colheita. Olha que coisa boa. Jesus falava de peixe. Jesus falava tanta coisa, os milagres. Jesus fez milagres no alto mar. Era o trabalho do povo, era ali, pescando, vendendo e sobrevivendo. Então Jesus tinha o dom de línguas. Tem pessoas, você já observou, que tem o dom de línguas? Ele fala a linguagem popular, não é porque ele estudou, não é porque ele é sabido, não é porque ele é inteligente, não é porque ele viaja, porque ele é isso, que ele chega no meio do povo simples, não, ele fala a mesma linguagem, todo mundo ouve, todo mundo entende. Isso é dom de língua, irmãos. Isso é dom de língua, é uma língua que as pessoas compreendem, é disso que está se tratando aqui, ok? Vamos seguir. Atos é o registro de uma expansão geográfica. Jerusalém, Atos 2, e você vai entender o que eu estou falando, Samaria, capítulo 8, de 14 a 17, Judeia, 10 a 11, e os confins da terra, 19, de 1 a 6. Você lembra onde é que estão escritas essas palavras? Atos 1, 8, mas recebereis poder, e ser-me-eis testemunha, recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós, e ser-me-eis testemunha nesses lugares aqui. Atos é o cumprimento da profecia de Jesus. Quando Jesus diz, vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós. Jesus falando isso em Atos 1:8. Naquela hora o Espírito ainda não havia descido. Em 2:33, Pedro revela que ele recebeu de Deus e derramou na vida da igreja. É naquela hora que acontece. Quando é que acontece o derramamento? Atos 2. Abra aí Atos 2 rapidinho. Vamos lembrar? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, olha aí, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, olha aí as línguas das nações, como que de fogo, parecendo de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí, aconteceu aí, mas em Atos 1:8, Jesus estava dizendo que aconteceria. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Então, irmãos, nada mais é, em Atos, o dom de línguas e no Novo Testamento, idiomático, e ele acontece para que o Evangelho chegue às nações. Conta-se que uma certa feita,
uma agência missionária começou a mandar pessoas para pregar no vilarejo. E o vilarejo, o povo era tudo de jaleco de couro, chapéu de couro, como é que chama? O aió, e ibadog, e o povo levantava de manhã, botava o jaleco, e ia para a roça. E chegava de noite, tomava o pretinho lá, o cafezinho, e ia dormir, porque não era isso mesmo. E lá vai os missionários que as agências missionárias mandavam, aquele povo tudo cheio de teologia, e pregava, e ninguém entendia nada, e o povo dormia no culto, e cochilava, e não sei o quê, e fica naquela coisa. Quando um belo dia alguém diz assim: a igreja está crescendo pouco aqui, tantos anos aqui, e a gente não consegue expandir. Aí, de repente, um se levanta lá e diz assim: olha, eu quero ser missionário, o matutão. Aí ele vai para a agência missionária, começa a estudar, faz um curso leigo ali de teologia e tal, e volta para aquela terra. E ele volta munido de sabedoria, porque ele estudou, ele aprendeu. Mas quando ele chega lá, ele começa a ensinar aquele povo, e aquela igreja começa, irmãos, a crescer, começa a explodir de crescimento, o povo começa a chegar, e gente se converte, e é um negócio sério. E aí chamou a atenção do diretor da agência missionária. Ele disse: mas o que está acontecendo lá? Porque a gente mandou tantos missionários para lá, e esse povo não fez a obra. Agora, alguém de lá que veio estudar aqui, e a coisa está acontecendo? Não, eu tenho que ir lá? Não, o profeta não tem honra em sua terra, e o negócio está acontecendo, vou ver o que é. E ele chegou lá um dia disfarçado, botou um jaleco de couro, um chapéu, o aió, o badog na mão, chegou e disse: onde é que tem um culto de crente aqui? Aí ele foi, sentou e ficou ouvindo. Aí o missionário levantou com seu jaleco, coisa que nenhum dos missionários foi para lá, foi, de jaleco, de chapéu. E era tão sério a hora que na hora de orar tirava o chapéu para orar para Deus, depois botava o chapéu, de novo o chapéu de couro, aquele negócio todo. E aí o missionário levanta e vai pregar a palavra. Quando o missionário prega, chega, ele fala assim: temos visitante aqui, não temos? Tem, o filho de não sei quem está ali, seja bem-vindo. O filho de não sei de quem está ali. Então, e aí identificou o povo e disse: vamos abrir, irmã, a Bíblia. Sabe por que vamos abrir a Bíblia? Aí ele fez assim: porque a Bíblia é igual bosta de boi. Aí ficou aquele silêncio ali, o missionário: misericórdia, meu pai do céu, o que é isso que esse senhor me está ensinando? E ficou aquele suspense, igual vocês agora, pensando: o pastor está pregando heresia, igual bosta de boi. Aí ele disse: onde a bosta bate, ela espalha, ela sai tomando o ambiente, tomando as famílias, tomando o lugar, e o povo: oh, glória, amém, aquela coisa toda. E o missionário saiu dali intrigado, irmãos. Isso foi parar, esse exemplo, em livros que se fala sobre discipulado, sobre linguagem, sobre gênero, irmãos, linguístico, de como nós temos que usar a nossa linguagem para que pessoas possam compreender esse evangelho na sua linguagem. Isso é dom de língua, irmãos. Isso é dom de línguas. É disso que se trata. E o Novo Testamento está falando isso para a gente o tempo inteiro. Então, se você está lá no seu PGM, no seu campo missionário, se enturme, veja o que é que aquele povo gosta, fala, se ambientaliza, tem prazer, para que a coisa comece a fluir dentro da linguagem dele. Não negocia a verdade com ninguém, mas existem muitas formas da gente pregar a verdade. Não é verdade, irmãos? Existe muito jeito diferente da gente pregar a verdade. Então, tudo isso estava acontecendo para que o evangelho se espalhasse, não como bosta de boi, aqui foi outra coisa, para que o evangelho se espalhasse em todas aquelas nações. E assim aconteceu e chegou até nós, chegou no Brasil, chegou em Araci, chegou lá na nossa rua, na nossa casa, para a glória de Deus. Amém? Estamos terminando. Então, fechando o ciclo da inclusão, com o batismo dos homens de Éfeso, em Atos 19, o ciclo então se fecha. Se você for estudar a Bíblia nesse sentido, você vai ver que em Atos 9 se fecha até os confins da terra. Atos 19, melhor dizendo. Aí no Atos 19, irmãos, o evangelho já está numa dimensão que ele já ganhou muitas nações, já foi por vários locais, e ele já está agora ganhando os confins da terra. Só que os confins da terra é muito mais do que somente Samaria, do que a Judéia, do que Jerusalém. Jerusalém era o ambiente deles, Samaria era a terra inimiga, vizinha, Judéia já era uma região, e agora os confins da terra, o evangelho se espalhou, ou seja, ninguém segura mais o evangelho de Jesus, irmãos. Podem até fechar em templos, mas não fechará mais nunca a igreja do Senhor, porque o evangelho se espalhou.
Todos os grupos étnicos e geográficos possíveis foram formalmente inseridos na igreja. O período de transição apostólica foi concluído. A partir desse momento, a experiência de transição, crê, depois recebeu o Espírito e dá lugar à doutrina definitiva da igreja. O processo, então, se concluiu. Vamos para o 8º aqui. Então, a gente tem, então, a referência definitiva. Pois todos nós fomos batizados em um único... Aí Paulo dizendo o negócio também. Por que esse povo não está lendo essas coisas? Pois todos nós fomos batizados em um único Espírito para formarmos um único corpo. Então não pode ter membros do corpo sem ser batizado, irmãos, no Espírito. Todos nós somos batizados no Espírito. O batismo no Espírito é um aspecto inseparável da conversão. 2, insere o crente diretamente no corpo de Cristo, na igreja. 3, sucede indistintamente com todos os cristãos. E 4, o dom de língua não é estipulado como evidência deste batismo. É disso que se trata, irmãos. Entender, à luz das Escrituras, o que realmente Deus nos disse através da sua palavra, não distorcê-la. E a gente tem o seguinte aí, um evento único e um processo infindável. Qual é o evento único? O batismo. O batismo no Espírito Santo é um evento único. Você recebeu Jesus, você foi batizado no Espírito. Você passa agora a andar pelo Espírito. Quando você está diante de uma tentação, que você pensa em pecar, aquilo que te incomoda é o Espírito Santo de Deus. Você antigamente andava, sentava numa roda, falava mal dos outros, falava bobagem, mentia, falava um bocado de coisa. Hoje, quando você vê alguém falando essa coisa, você fala, rapaz, aqui não é meu lugar não. O que é isso? É porque agora você é bom. Você agora ficou um cabra bom, uma mulher... Não, é o Espírito Santo em você lhe incomodando. Você não pertence mais a essa roda de escarnecedores. Saia daí. É Ele mandando você sair. Porque esse Espírito agora atua em você. O batismo é um ato. Porém, existe um processo infindável, que é o processo de enchimento. E é isso aí, irmãos, que nós precisamos. Veja comigo Efésios 5:18. Peço clemência aí de mais uns minutinhos para a gente fechar aqui. 5:18. Olha o que é que diz. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos está no gerúndio, irmãos. Não é uma única vez. Se encher do Espírito é se manter enchendo do Espírito. É a mesma coisa do processo de alimentação da carne. Aquele dia que você come demais, parece que você vai morrer, não é? Você fala, rapaz, vou morrer. Ui. Alguém já passou por isso? Dizia assim, não tem chá que resolva. Eu quero vomitar e não consigo. Eu quero ir no banheiro e não consigo. Já passou por isso? Parece que fecharam aqui em cima e fechou aqui embaixo. Não tem quem faça. Irmão, é uma torneira no bico da tripa, como diz o outro. Uma torneira em cima, uma torneira embaixo. Não sai. Aquele dia parece que mais nunca você quer comer nada. Você está cheio. Você não está cheio? Aí você diz mesmo, eu estou cheio. Eu estou empastado, eu estou cheio. Pronto. Aquele ato ali é um ato de estar cheio, mas, porém, contudo, o corpo vai expelir aquilo de alguma forma. Aí começa o processo de quê? De esvaziamento. Esvazia, daqui a pouco você vai ter o quê? Pronto. O ato com o Espírito é a mesma coisa da alimentação da carne. É estar comendo todos os dias. O ato de se encher aqui é estar se enchendo todos os dias. Eu não posso ler Bíblia de manhã hoje e dizer, não, já estou cheio, então não preciso nem ler mais. Eu sou crente, né? O pastor disse lá no culto de ensino que eu sou batizado com o Espírito. Eu não preciso ler Bíblia, eu não preciso orar, eu não preciso... mas eu estou cheio, eu já sou... Se o Espírito já está em mim, você está selado pelo Espírito. Porém, você precisa estar enchendo-se do Espírito. Esse é o processo, irmãos. Esse ato de enchimento é de todos. E nós precisamos fazer isso sempre. Aí não é uma segunda bênção. Pelo contrário, é vivermos a bênção de termos o Espírito Santo. Porém, só enche-se do Espírito quem tem o Espírito. Porque é Ele quem vai testificar com o seu no momento da leitura.
É Ele quem vai testificar com o seu, no momento que você está com Deus. Você já passou por uma experiência de estar lendo a Bíblia, de repente você descobrir algo ali que você já leu tanto e nunca percebeu, e você fica assim, mas como é que eu nunca tinha visto isso, rapaz? Não foi você que viu, foi o Espírito que te mostrou. Aquilo é o teu espírito testificando com o Espírito de Deus. É um processo infindável, uma constante passiva, enchei-vos. Não recebemos apenas uma segunda bênção, mas uma porção contínua de bênçãos, dependendo da profundidade da nossa busca em Deus. Se eu busco mais, eu terei mais. Se eu busco pouco, eu terei pouco. E se eu não busco, eu vou ficar vazio. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Se eu me encho do Espírito Santo, eu só vou falar dos frutos do Espírito, irmãos. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou viver em Espírito. E Jesus disse que gostaríamos que todos nós, e que Deus está procurando adoradores que o adorem em quê? Em Espírito. Só adorem em Espírito quem vive cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Por último, a síntese da visão bíblica. Esse é o nosso último slide. O evento é conversão. A evidência é transformação. E a prática, enchimento. Não esqueça disso. Aqui, ó, lado esquerdo. Evento, conversão. Aconteceu, é um evento. Pá, me converti. Evidência que você se converteu é o quê? Transformação. E qual é a prática disso? O enchimento. É você se enchendo. Quanto mais você consome Bíblia, quanto mais você se enche de Deus, você se parece com Cristo. Amém? Então, rapidinho, o evento ocorre no exato momento em que cremos. Somos selados e batizados pelo Espírito, inseridos definitivamente no corpo de Cristo. Você está no corpo de Cristo, meu irmão, e ninguém te tira de lá. Ninguém tem o poder de tirar você do corpo de Cristo. Segunda coisa, a evidência disso é transformação. As línguas foram ferramentas históricas de expansão. Atos, Coríntios, edificação. Atos, expansão, Coríntios, edificação. A verdadeira evidência da presença do Espírito é transformação de vida e compreensão da palavra. Você quer andar cheio do Espírito Santo? Compreenda e se encha da palavra de Deus, irmãos. E qual é a prática disso? O cristão não busca um novo batismo. É um só batismo, lembra? Um só batismo. Uma só fé, um só Senhor. O cristão não busca um novo batismo, mas vive a ordem bíblica de um processo constante, diário, infindável de enchimento do Espírito Santo. Eu não sei como é que você sai dos cultos aqui, irmão. Eu não sei como é que você levanta do sofá ou da sua cama quando você dedica 15, 20, 30 minutos de leitura bíblica e de oração. Se você disser para mim que você sai radiante, isso é enchimento. Se você disser que você sai daqui pronto para encarar uma guerra ali com o galego lá dos Estados Unidos, você está dizendo que você está cheio do Espírito Santo. Porque a gente sai, irmão, sem medo. A gente sai fortalecido. Mas aqueles dias que a gente não lê Bíblia, não ora, está fraco na fé, a gente fica para baixo, murcho. E aí, se brincar, ó, a rasteira está logo ali na frente. Eu não sei, irmão, se eu conseguir lhe explicar sobre isso como eu deveria explicar. Talvez eu não tenha o dom de línguas. Mas esse Espírito que nos enche, ele vai completar qualquer coisa que ficou aqui atravessado ou que ficou em falta. Que esse Espírito, trabalhado por Deus em nossas vidas, mandado por Ele, tenha realmente nos enchido da palavra de Deus. E que a boa mão do Senhor tenha sido sobre nós nessa noite. Amém?